Vitória espetacular, histórica e importantíssima do Ceará diante do Corinthians, com a marca de um time aplicado e eficiente que sofreu na primeira metade do primeiro tempo, mas que conseguiu fazer 1-0 e depois, com muita justiça, garantiu o resultado. E repito, a meu ver, garante o Ceará na Série A, já tem 42 pontos, muito perto daquela marca mágica dos 45, que a gente nem sabe se vai ser necessária para a manutenção de uma equipe na Série A deste ano. É sobre essa vitória do Ceará em Itaquera, vitória histórica. O Ceará nunca tinha vencido o Corinthians em São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, que a gente vai falar hoje aqui no canal do Caio Costa. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Caio Costa, estamos aqui no canal do Caio Costa falando sempre sobre futebol. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva. Já você que está inscrito, valeu mesmo, muito obrigado. A gente está caminhando a marca de 16 mil inscritos. Peço encarecidamente que você deixe o like, deixe o hype, porque é muito, muito importante aqui para o crescimento do canal. Antes da bola rolar, quando sai escalações, vem logo uma dúvida. Caramba, que escalação é essa do Ceará? Com o Rafael Ramos jogando, com o Pedro Henrique, não o Ailton, substituindo o Pedro Raul. O Mugni foi escolhido para ser o substituto do Vina. E aí ficou muito claro que a ideia do Ceará era, desde o início, neutralizar o Corinthians. A gente que imaginou, né, aquela ideia dentro do formato que o Ceará normalmente joga, o Rafael Ramos jogando pelo lado direito, para ter o PH centralizado, o Galeano do lado esquerdo, a gente acaba vendo, na verdade, um time que atuou muito mais, até porque atuou muito pouco com a posse de bola durante a partida inteira, quase que numa espécie de 5-4-1, em que o Rafael Ramos fechava a linha de 5, o Fabiano jogava mais por dentro, PH fechava do lado direito, Galeano do lado esquerdo, jogando ali por dentro os dois volantes, com o Mugni jogando mais à frente nessa saída de bola, nessa saída de marcação. Repito, uma vez que o Ceará ficou muito pouco com poder de construção, de criação. E aí vem a parte do sofrimento. Os primeiros 25 minutos do Ceará não foram bons. Não é a história só do Corinthians ter a posse de bola, era como o Corinthians conseguia facilmente fazer a bola rondar dentro da área do Ceará. Nessa teve o gol anulado, corretamente anulado pelo VAR, teve diversos cruzamentos na área, que foi um Deus nos acuda, teve Matheus Bahia evitando o pior em cruzamento, com o André Ramalho dentro da área, teve a defesaça do Bruno evitando o gol do Gustavo Henrique. Foram 25 minutos de uma abafa de um Ceará que não conseguia nem se defender, nem criar, lembrando até os piores momentos daquele jogo do Maracanã contra o Fluminense. A coisa começa a clarear um pouquinho, uma rara saída que na bola resvalada, o Dieguinho faz o Felipe Longo trabalhar aos 28 minutos. Seria um golaço do volante alvinegro. Mas a marca da eficiência vem mesmo aos 30. Uma jogada em que o Mugni inicia, roubando a bola, um bloco muito baixo, inclusive, não era uma marcação-pressão. Vem a jogada de contra-ataque, PH, Galeano, o Ceará faz 1-0 daquela que era praticamente a primeira chance de gol do Ceará do jogo. Finalzinho ainda do primeiro tempo, o Ceará ainda sofreu mais com as pressões do Corinthians, o Bruno volta a ter que trabalhar, faz uma grande defesa em mais uma cabeçada do Gustavo Henrique. Mas o segundo tempo, onde tudo indicava que essa pressão corintiana pudesse ficar insustentável, ela não aconteceu. O encaixe de marcação do Ceará, mesmo no bloco baixo, ocorreu. Essa bola não cruzava tanto a área da adversária. É verdade que até metade do primeiro tempo o Ceará ainda sobrevivia muito na base da bola longa, não conseguia criar tanto, faltava um pouco mais de tranquilidade para puxar os contra-ataques. Mas aquele sufoco da primeira metade do jogo não aconteceu. Essa é que é a grande verdade. Dorival Júnior começou a mexer no Corinthians, encheu o Corinthians de atacante, tirou o Memphis, colocou o Guinegão, colocou o Romero, colocou o Thales Magno e não surtiu efeito algum. O Corinthians ainda tentava um outro cruzamento na área, mas a aplicação tática do sistema defensivo do Ceará evitou o pior. O Bruno praticamente não trabalha no segundo tempo. Se trabalhou 2 vezes de forma muito efetiva, no primeiro, no segundo tempo não. E, na verdade, dentro das alterações, quem fez ainda a melhor leitura foi o próprio Léo Condé. Quando, por exemplo, troca-se os pontas, precisou colocar o Nicolas no lugar do Bahia, mas acho que por uma questão mais física, mas o Paulo Baia entra e aí faltou qualidade ao Paulo Baia para definir as situações que ele teve para fazer gol. Acho até que os maiores perigos do segundo gol do jogo foram do Ceará. O Lourenço entrou cadenciando o jogo bem. Talvez o único jogador do Ceará que não entrou tão bem para ajudar nesse modelo foi o Richardson, brigando muito mais ali por dentro, mas fazendo o que era a missão daquele momento do segundo tempo, terminar de neutralizar um Corinthians. Um Corinthians entupido de atacantes que não conseguia causar perigo ao Ceará. E aí, por isso que eu defino essa vitória, a vitória da eficiência, porque quando você teve a primeira chance mais trabalhada, concreta, o Ceará marca o gol que definiria o jogo, e da aplicação,
porque no segundo tempo foi uma aula de aplicação tática de um time que neutralizou um adversário forte, jogando na sua casa, com muito jogador ocupando espaço, evitando o perigo aéreo que foi tão ruim no primeiro tempo e se doando o tempo todo, que é a grande marca desse time do Ceará. Por isso que chega aos 42 pontos, até no momento muito oportuno no campeonato, vai ter agora uma boa paralisação até enfrentar o Internacional em casa, e aí sim, quem sabe, conseguir pela primeira vez 2 vitórias consecutivas na competição e atingir a tão sonhada marca dos 45 pontos. Mas falando de hoje, é o mérito de quem conseguiu segurar o resultado no melhor momento do Corinthians, de quem teve na grande chance de contra-ataque, um contra-ataque que lembra muito o gol do Galeano contra o Cruzeiro, o gol do Pedro Raul no jogo contra o Sport, jogada de poucos toques, bola esticada na ponta e cruzamento de primeira do Pedro Henrique, naquele jogo contra o Sport, por exemplo, que aproveitou e depois soube jogar o jogo. Não se acovardou tanto, entendeu a sua postura defensiva, conseguiu um encaixe, mesmo com o adversário se entupindo de atacantes. Aí acho até que o Dorival Júnior mexeu mal, mas aí é o problema do Corinthians, não do Ceará. Agora, como falei, o Ceará vai enfrentar o Internacional na próxima rodada, jogando em casa, um Internacional que não vem bem, grande chance de conseguir logo os 45 pontos, mas a meu ver, acho que essa pontuação nem será necessária. O Ceará pode até mesmo mirar logo uma volta à Copa Sul-Americana, que disputou pela última vez lá em 2022, chegando até mesmo às quartas de final. Agora eu quero saber a sua opinião, o que é que você achou do jogo, da vitória do Ceará, se você acredita, se você confia, procede da mesma opinião de que o Ceará já está garantido na Série A de 2026. Peço like, peço hype, peço para você se inscrever. Estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui.